Por que criancinhas morrem? Criancinhas, bebês morrem, criancinhas que não sabem distinguir o certo do errado, sem pecarem. E ninguém que vem a este mundo tem a habilidade, a aptidão, o poder de não pecar. Ninguém. É o que a palavra de Deus está afirmando claramente aqui. O que a TV Caminho Livre não te ensina sobre a morte das criancinhas sem pecado? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E nós estamos aqui no final de semana da Páscoa. Hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa, mas eu preciso dizer para vocês que desde sexta-feira eu tenho passado por um calvário. Bom, na sexta-feira deste final de semana de Páscoa, a TV Caminho Livre publicou um vídeo, cujo título é "O que a Igreja Adventista não te ensina sobre a morte de Cristo". Fazia muito tempo que eu não via nenhum vídeo da TV Caminho Livre, que é formada por um calvinista que era adventista e se decepcionou com a teologia adventista e se tornou calvinista, e agora tem aí o seu ministério para pregar o seu calvinismo para as pessoas, e dentro de um contexto polêmico em relação à fé adventista. Bom, eu sou adventista, tenho a minha fé arminiana e tal, e acho que é interessante a gente trabalhar alguns pontos em relação a estas duas cosmovisões, arminiana e calvinista, à luz dessas questões polêmicas em torno da identidade adventista do sétimo dia. Então, ele lançou esse vídeo, e qual que é o meu calvário? 1h30 de vídeo. E aí eu falei, tá, vou dar uma ouvida nesse vídeo aqui. Vi assim, de uma forma geral, passando de pontos em pontos lá na sexta-feira, já percebi aí a dinâmica do argumento e tal. Depois fui dar uma olhada melhor ontem e hoje e separei alguns trechos pra gente poder refletir um pouco, inclusive esse trecho que você acabou de ver na introdução do vídeo, onde o nosso amigo Paulo César, ele diz, por que as criancinhas morrem mesmo sem elas pecarem? E depois uma outra parte do vídeo, onde ele fala que não existe ser humano que não peca, que veio aí com essa habilidade de não pecar no mundo, tal e etc. E como é que vai ficar isso aí, Bom, antes de eu analisar esta questão, eu vou colocar de uma forma um pouquinho mais ampla e um pouco melhor contextualizada o pensamento de Paulo César da TV Caminho Livre. Dá uma olhadinha aí. Então, o verso 12 deixa claro que por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte sobre toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí o arminiano vai dizer o seguinte, não está vendo aqui, ó? A morte vem porque todos pecam, ou todos pecamos. Mas eu não sou culpado do pecado de Adão. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Nós já mostramos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 21 e 22, que em Adão todos morrem. Ou seja, basta eu nascer aqui de forma natural que eu já estou sob a condenação do pecado de Adão. Se eu só passo a morrer depois que eu cometo algum ato mal, eu queria perguntar para os meus irmãos arminianos, que eu tenho muitos irmãos arminianos, por que criancinhas morrem? Criancinhas, bebês morrem, criancinhas que não sabem distinguir o certo do errado. Por que criancinhas morrem? Por que bebês morrem? Sem pecarem. É justamente por conta do que Adão e Eva fizeram lá no jardim do Éden. É tudo consequência do que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Especificamente Adão, por ser o representante da raça. Aquele argumento expressado, emitido pelos arminianos, de que nós recebemos as consequências, nós herdamos as consequências do pecado de Adão, não a sua culpa, é furado este argumento. Este argumento é completamente furado, ele não passa pelo crivo da palavra. A palavra de Deus está dizendo justamente o contrário, que todo mundo se tornou culpável diante de Deus, ou seja, pela imputação do pecado de Adão a nós nos tornamos culpados, nós já nascemos aqui culpados. É por isso que nós morremos, é por isso que criancinhas morrem sem ao menos ter cometido um ato de pecaminoso. Por conta do quê? Por conta do que eles, bebês, fizeram, as criancinhas fizeram, antes de saber o que é certo e o que é errado? Não, por conta do pecado de Adão. Olha só que interessante isso aqui, hein? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ora, em Adão o mundo está condenado à morte. E uma das consequências morais, transgressão da desobediência de Adão lá no Éden, é esta que nós acabamos
de ler aqui agora. Não há neste mundo nenhum justo, ou seja, ninguém que vem a este mundo vem em condição de justo. E ninguém que vem a este mundo tem a habilidade, a aptidão, o poder de não pecar. Ninguém. É o que a palavra de Deus está afirmando claramente aqui. Ok, meus irmãos e minhas irmãs, aí vocês viram Paulo César da TV Caminho Livre, que inclusive deveria se chamar TV Caminho Predestinado, né? O pessoal do calvinismo deveria, vamos pensar assim, valorizar mais a sua doutrina, né, da predestinação. Mas você vê aí esse pessoal falando algumas coisas muito interessantes sobre um tema de fato palpitante que já deu muito debate na história do cristianismo a respeito do pecado original, né? Então ele está fazendo uma exposição a respeito de Romanos 5, ele vai falar um pouco do verso 12, e no vídeo por completo, se você quiser passar pelo Calvário de vê-lo depois, vou colocar um link na descrição do vídeo. Ele vai fazer uma exposição assim bem cansativa, bem repetitiva, bem enviesada, bem obscura a respeito de Romanos 5 e vai apelar para um monte de outros supostos textos que a gente chama de texto-prova, né, em hermenêutica, que tentam comprovar as ideias que ele está pregando, tal e etc. E aí ele cita, né, uma tese arminiana a respeito de Romanos 5,12. Que a ideia é que nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas que nós morremos porque todos nós também pecamos, né? Que é o que Romanos 5,12 diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos porque todos pecaram. Então, a ideia é que o arminianismo relembra, né, as pessoas de que nós não estamos envolvidos num contexto de morte unicamente como culpa de Adão, mas também como culpa pessoal e particular de cada um, uma vez que todos aqueles que morrem também pecaram, né? A única exceção a esta lógica é Cristo, que morreu mesmo sem ter sido pecador, sem ter cometido pecado, sem ter tido pecado na sua natureza, nas suas intenções, em nada, né, nos seus relacionamentos e tal, e etc. Então, o que acontece? O Paulo César, ele coloca esta visão arminiana, que é uma leitura natural do texto de Romanos 5,12, e ele diz assim, olha, essa é a visão dos arminianos, mas veja que nós já demonstramos que nós temos aí a herança do pecado de Adão. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, aí eu vou ler para vocês aí, vamos ver se a gente encontra alguma culpa de Adão que a gente carrega aqui, né? Então o texto diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o Paulo César, da TV Caminho Predestinado, ele interpreta 1 Coríntios 15, especialmente o verso 22, em Adão todos morrem, como querendo dizer o seguinte, que todos herdam a culpa do pecado de Adão e por isso morrem. E aí ele vai dizer, por que que ele acredita desta forma? Porque as criancinhas morrem. E morrem por culpa de Adão. Aí ele fala assim, sabe aquele argumento arminiano que nós herdamos as consequências do pecado de Adão, mas não a culpa do pecado? Esse argumento é furado. A Bíblia diz que nós somos culpados diante de Deus pela imputação do pecado de Adão. Agora veja, vamos trabalhar um pouco melhor estas noções, porque de fato a Bíblia diz que todo mundo é culpável diante de Deus, mas não por nenhuma imputação do pecado de Adão, tá? Romanos 13, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, o ponto que torna todo mundo culpável diante de Deus é que, independentemente das pessoas terem recebido a lei ou não, elas pecam. E porque elas pecam, elas são culpadas. Porque o ponto que Paulo está fazendo aqui é que não há distinção entre judeus e gentios. O gentio é pecador porque nunca recebeu a lei, mas nós, judeus, recebemos a lei, estamos obedecendo a lei e estamos sem pecado. Paulo vai dizer que não. Que mesmo aqueles que vivem na lei, com o conhecimento da lei também
também são pecadores e por isso que todo mundo é culpado diante de Deus. Só que o Paulo César, ele pega e faz uma salada entre Romanos 5, 1 Coríntios 15, Romanos 3, para querer dizer que todos nós somos culpados diante de Deus por causa da imputação do pecado de Adão em nós, né? Como se nós fôssemos atribuídos como culpados pelo que Adão fez lá no paraíso, tal, pelo cometimento do pecado. E aí ele vai tentar reforçar esse entendimento para dizer, então, para deixar claro aí o argumento calvinista do nosso amigo da TV Caminho Predestinado, ele diz assim que as criancinhas também morrem. Mas elas não morrem por causa do próprio pecado delas. Ele inclusive diz, não, elas morrem por causa do pecado de Adão e tal, e não sei o que. Ok. Depois dessa parte, quando ele está argumentando sobre as criancinhas, ele continua lá falando um monte de coisa e eu cortei o vídeo e cheguei numa parte onde ele fala sobre Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que é um texto de fato bem interessante, bem importante sobre a doutrina do pecado, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, veja que coisa interessante. Quando o Paulo César está comentando sobre as criancinhas, ele fala das criancinhas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, e que não pecam, e que não pecaram, e que não cometeram atos pecaminosos, mas ainda assim morrem, como se isso fosse um argumento a favor da ideia de que as pessoas elas são culpadas pelo pecado de Adão, ou Deus imputa a elas o pecado de Adão e é por isso que elas morrem, não porque elas têm o pecado, porque a criancinha não tem pecado e ainda assim ela morre. Esse argumento ele é uma negação frontal, inclusive, de Romanos 5,12. A morte passou a todos porque todos pecaram. Se agora a morte passou a todos porque o pecado de Adão foi imputado a todos, aí você tem uma argumentação diferente daquela que Paulo faz em Romanos 5,12. Entretanto, quando ele vai comentar então da universalidade do pecado e não tem ninguém que tenha a habilidade, a condição, a aptidão e o poder de não pecar, ele entra em contradição com ele mesmo. Porque ele está querendo dizer, a Bíblia deixa claro que não tem ninguém que não peca, que não tem ninguém que tem o poder de viver sem pecar. Mas ele não tinha dito no começo do vídeo dele que as criancinhas não pecavam? Então as criancinhas têm o poder, a habilidade, a aptidão de não pecar. Né? E elas morrem sem ter nenhum pecado, nenhum ato pecaminoso, nenhum nada de pecado, só por causa do pecado de Adão. Então aqui você percebe que por estas duas questões, tanto a negação de Romanos 5,12 quanto a negação de Eclesiastes 7,20, o argumento do nosso amigo calvinista é completamente sem pé nem cabeça e insustentável. Até porque, para que o argumento do Paulo César fizesse sentido, as criancinhas não poderiam ser consideradas como os homens de Eclesiastes 7,20. Não há homem justo sobre a terra que faz o bem e que não peque. Mas a criancinha não peca, então a criancinha não está incluída, né, na humanidade descrita em Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Aí você tem uma negação da universalidade do pecado. Tem um monte de criança que morreu antes desta idade de maior razão, né? De maior capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado, e ainda assim elas morreram e elas viveram sem pecar a vida inteira delas, porque elas morreram muito cedo. Então, né, nesse caso, haveria homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, pelo menos, né? Seria a criancinha que morreu cedo antes de poder cometer qualquer pecado. Isso é um completo absurdo. Essa é uma lógica ridícula para querer ensinar uma questão assim que não faz nenhum sentido, né? Eu sou considerado culpado pelo pecado do outro, né? Então sou eu que de alguma maneira aí faço o pecado, mas o culpado é o Paulo César. Será que ele ia gostar? Eu cometo um crime e ele vai para a cadeia como ele é culpado pelo meu pecado. Será que ele vai concordar que isso é muito justo? Obviamente que não, né? Mas eu gostaria de terminar as reflexões deste vídeo falando um pouquinho assim do livro de Isaías, que traz algumas perspectivas interessantes a respeito desta questão assim da infância, né? Que podem nos ajudar a entender algumas coisas. Isaías capítulo 7, versículo 16 diz o seguinte: antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo.
Então aqui existe uma admissão bíblica que, de fato, as crianças não têm a capacidade do adulto em termos de desprezar o mal e escolher o bem, ou seja, de distinguir o bem e o mal. De fato, isso é verdade, a gente entende isso, né? A criança, ela precisa amadurecer um pouquinho para ela poder ter, vamos pensar assim, uma condição mais amadurecida e mais adulta, para que inclusive as suas escolhas más sejam ainda mais perversas do que já são quando ela é criança. Isso não é uma negação de que a criança já toma decisões perversas e pecaminosas, muito pelo contrário. O próprio livro de Isaías vai colocar o problema da pecaminosidade humana, inclusive antes da primeira infância. Perceba aí, ó, Isaías 48, versículo 8. Eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Então perceba que a humanidade já está carregada deste egoísmo, ou de uma certa, vamos pensar assim, condição maldosa, centrada em si mesma, egoísta, né, que acho que é a essência maior do pecado e etc., desde o ventre, desde a sua concepção, desde a sua existência. E o ser humano já manifesta isso, mesmo que ainda não em graus mais conscientes como os adultos vão manifestar, desde o ventre materno, desde a primeira infância. Então, por exemplo, a criança machuca muitas vezes a mãe no ato de amamentar, morde o bico do seio da mãe, não se preocupa com o sofrimento da mãe, ela está preocupada com a alimentação dela, com a comida dela, e chora e faz birra. Inclusive, é engraçado, né? As pessoas que estudam o comportamento humano já conseguem identificar quando a criança chora porque ela está genuinamente com um problema, tá dolorido, tá com um problema, ou quando ela está fazendo manha só para chamar a atenção. Ela quer enganar a mãe que ela tá sofrendo, mas na verdade ela só quer a atenção da mãe. A criança já é mentirosa, né, desde o começo da sua vida. Inclusive os próprios salmos dizem isso, né? Os ímpios desde a madre falam mentiras e proferem abominações e coisas desse tipo assim, citando livremente o Antigo Testamento. Então isso tudo simplesmente demonstra uma coisa muito importante. É verdade que todo o contexto de pecado e morte no mundo se explica pelo pecado de Adão? Sim, é verdade, isso é um argumento bíblico. Entretanto, isso não acontece em termos da imputação da culpa do pecado de Adão às pessoas, mas que Adão partilhou da sua natureza com as demais pessoas, certo? Até porque ele não poderia reproduzir, né, ele junto com Eva, os dois pecadores, reproduzirem pessoas sem pecado. Então sim, de fato existe uma explicação que está em Adão. Ainda assim, todos os filhos de Adão têm os seus pecados particulares desde o ventre, desde a primeira infância, ainda que esses pecados só vão amadurecer de uma forma inclusive mais cruel ainda, né, a partir de um momento de maior consciência. Então é quando Abel mata Caim ali que você vê o quanto que aquilo vai virar pesado. Mas eles eram pecadores antes daquele momento de morte, né, porque já vinham nascidos num contexto de pecado em função de serem filhos de pais pecadores. E os pais pecadores não poderiam oferecer a eles uma natureza sem pecado. Inclusive é nesse contexto que vai se explicar por que Jesus não pode nascer de uma forma natural. Ele tem que nascer de uma forma milagrosa, justamente para não ser parte deste problema. Ser gerado dentro de um contexto de pecado, ele não poderia ser o ser humano sem pecado. Então perceba que a argumentação do pessoal da TV Caminho Predestinado aí é completamente enviesada, equivocada, contraditória com os textos bíblicos e internamente contraditória. Uma hora ele diz que a criancinha não peca, é sem pecado, sem ato pecaminoso, depois ele diz que não existe ninguém na capacidade de viver sem pecar e etc. Ele contradiz Romanos 5,12, querendo negar que as pessoas morrem por causa dos seus próprios pecados e a criancinha morre sem ter nenhum pecado. Isso é mentira, todos morrem porque todos pecaram, então a criancinha que morreu também pecou. Ainda que ela não tenha pecado à semelhança do pecado de Adão, ou pecado à semelhança dos pecados dos adultos que são mais amadurecidos, sim, mas ela tem a esfera dela, de pecado dela, de egoísmo e tal, e etc, e ela também merece a morte como pecadora que é. Ele também tenta imputar sobre 1 Coríntios 15, verso 22, uma ideia de imputação do pecado de Adão às demais pessoas, quando não é isso que o texto diz. A Bíblia diz que em Adão todos morrem e em Cristo todos são vivificados. Não que todos recebem a imputação da culpa do pecado de Adão. Inclusive, está aí um bom desafio para a TV Caminho Predestinado. Trazer algum texto bíblico que deixe
clara a noção de imputação da culpa do pecado de Adão sobre as demais pessoas. E não existe esta linguagem e esta argumentação em nenhum ponto da palavra de Deus. O que simplesmente demonstra que quando o nosso amigo Paulo César faz as suas afirmações aí para querer dizer o que a igreja adventista é ou não é, ou faz ou não faz e etc e tal, ele simplesmente se demonstra como um hipócrita que não olha para o que ele mesmo está ensinando em termos, né, de uma argumentação totalmente contraditória e, acima de tudo, antibíblica. Criancinhas, bebês morrem, criancinhas que não sabem distinguir o certo do errado, sem pecarem. E ninguém que vem a este mundo tem a habilidade, a aptidão, o poder de não pecar. Ninguém. É o que a palavra de Deus está afirmando claramente aqui.